Bom, vou mostrar nesse vídeo alguns detalhes sobre o site aqui. Bom, para começar, o endereço que ele está hoje é o novo.domboscopremio.com.br. Você pode fazer login lá no final da página, dentro de login. Aqui dentro, você pode entrar com uma senha, que eu já passei antes. E pronto, você acessou o painel do seu site. A primeira coisa que você tem que ver, que você pode ver aqui, é que aqui você tem o seu perfil, você pode editar o seu perfil diretamente por aqui. Clicando aqui à direita, e em perfil você pode fazer as suas edições, colocar imagens e todas as informações pertinentes aí. A próxima coisa que você pode ver aqui é que você tem aqui um menu lateral. Dentro desse menu, o primeiro item aqui é o dashboard. Esse dashboard tem apenas alguns atalhos até o momento, tá? Que direciona você para ver todos os usuários ou ir para o segmento e assim por diante. Falando de usuários, você pode vir aqui no dashboard e acessar os usuários, ou você pode vir aqui em gerenciamento de usuários. Nesse caso, como você tem permissões, vai aparecer todos os usuários aqui para você. Para cadastrar um usuário, você pode vir no maisinho aqui e cadastrar um novo usuário. Vou cadastrar um usuário aqui. Colocar alguns dados para ele aqui, fictícios mesmo. Aqui a gente pode colocar uma biografia para esse usuário. Depois a gente pode escolher um avatar para esse usuário. Deixa eu só escolher um avatar para ele aqui. Você pode clicar em salvar. E pronto, acabou de salvar o Pedro aqui. Qualquer edição que você quiser fazer, você pode vir e editar aqui. Agora a gente fala dos perfis. Bom, então essa é a forma de você cadastrar um usuário. Então você vai passar a senha e o e-mail desse usuário que você cadastrou. Eu vou mudar de navegador aqui e quando esse usuário ele for no site aqui, opa, aqui. Quando esse usuário, eu estou no Firefox aqui, que é outro navegador, quando esse usuário vir aqui, então ele vai colocar. Então você pode perceber que aqui ele logou, mas praticamente não está aparecendo nada. Se ele vir aqui no gerenciamento de usuário, ele consegue gerenciar apenas ele mesmo. E aqui no dashboard também tem uma visualização diferente, porque ele não tem permissões. Mas vamos atribuir algumas permissões aqui para esse usuário, para a gente já entender como funcionam as permissões. Bom, um usuário ele pode, por exemplo, ser um professor. Então a gente pode vir aqui em permissões e a gente vai ver todas as permissões que a gente tem dentro do site. Isso é uma parte apenas de visualização. Dentro de cada permissão, você pode ter perfis vinculados. O que são perfis? Pode ter uma secretária, pode ter um professor, pode ter um coordenador, e você vai personalizar o que ele pode ver conforme você deseje. Então, eu vim aqui em permissões e agora eu posso vir em perfil. Se você prestar atenção aqui, eu já tenho dois perfis cadastrados, o administrador e uma secretária. Eu vou cadastrar um novo perfil aqui. O nome desse perfil vai ser professor. Professor.
cadastrei então o perfil aqui de professor. Bom, mas esse perfil ele precisa de algumas permissões. O que que ele pode fazer no site? Então, eu posso vir em permissões aqui vinculadas, vou cadastrar algumas permissões e vou dizer que ele vai ter acesso ao blog e só isso por enquanto, porque se ele tiver acesso a esses outros menus aqui, são esses mesmos menus aqui do lado. Então, eu vou dizer que ele pode ter acesso ao blog. Beleza. Então, a gente já deu acesso para ele aqui no blog. E agora, se a gente atualizar aqui, ah, na verdade até cometi um erro, porque eu falei que a gente atribuiu a permissão de blog ao perfil do professor. Aí eu fui lá no painel do professor, atualizei e não apareceu que ele tinha os blogs. Por quê? Porque eu não atrelei esse usuário a esse perfil. Então o que que eu tenho que fazer? Eu posso voltar lá nos meus perfis, né? Aí eu vou ver lá, tem um professor aqui, então eu quero ver os usuários que estão vinculados nele. Perfeito. Não tenho nenhum usuário vinculado. Então eu venho aqui e vou cadastrar o Pedro aqui como um professor. Ele te dá uma mensagem de confirmação, você clica em OK e pronto. A partir de agora, quando o usuário atualizar, ele vai perceber que vai ter ah, um novo menu aqui para ele, né? Então, aqui dentro desse menu, ele vai ter acesso aos artigos, aos depoimentos e aos arquivos. Mas, aqui em artigos, se a gente for pensar, ele não tem nenhum blog aqui. Por quê? Porque você não disse que esse usuário ele está em determinado segmento. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai entrar aqui em segmento, educação infantil, entrar em professores. E a partir de agora, a gente pode cadastrar um novo professor aqui que vai ter acesso ao segmento de educação infantil, ou seja, ele está inserido dentro deste segmento e a partir deste momento ele vai poder fazer postagem, colocar artigos no blog da educação infantil que ele está cadastrado. Então vamos cadastrar o Pedro aqui. Os outros usuários não apareceram porque eles já estavam cadastrados. Cadastrei o Pedro aqui. E agora a gente vai voltar lá no Firefox, que é outro navegador, onde o Pedro está logado. E se a gente vir aqui em blog, nós percebemos que agora ele tem acesso para fazer as postagens aqui dentro de educação infantil. Bom, as postagens aqui não tem segredo. Ele vai vir aqui, vai ter os blogs que ele está cadastrado. Então, se ele tivesse cadastrado em outro segmento, ia aparecer aqui abaixo. Mas no caso ele está cadastrado em educação infantil e aqui vai aparecer as postagens dele. E se ele clicar no maisinho, ele vai conseguir fazer uma determinada postagem, certo? A postagem é padrão, ele vai colocar um título, uma galeria de imagens, uma imagem em destaque e o texto, tá? Não tem segredo. Referente às postagens de depoimento, também não tem segredo, um nome, uma imagem, a descrição. Referente aos arquivos, como ele está inserido em educação infantil, agora ele tem acesso para colocar arquivos dentro deste segmento. Perfeito? Mas vamos fazer uma postagem aqui no professor para a gente mostrar outra situação. Digamos que o professor Pedro aqui, ele vai fazer uma postagem. Então, bom, coloquei um texto bem aleatório aqui. Aqui na galeria de imagens, eu vou pegar dentro de... Deixa eu pegar aqui nos meus arquivos que eu já tenho separado aqui. Vou pegar alguns arquivos aqui na galeria de imagem. E na imagem principal também peguei um arquivo aleatório, tá?
um texto qualquer aqui e mandei salvar. Pronto. A partir do momento que o professor fez a sua postagem, ele vai receber um status aqui de que a postagem dele está aguardando publicação. Por quê? Porque você, como administrador, não autorizou ele a fazer uma postagem. E aqui também tem a data da postagem dele. Inclusive, um detalhe interessante é que se ele editar essa postagem depois que você tiver aprovado, ela volta para o estado que ela precisa ser aprovada novamente, porque é um conteúdo novo, apesar de ser editado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é aprovar essa postagem aqui. Então, a gente vai voltar aqui. Agora, esse menu ele está dentro de segurança. Aí a gente vai dentro de gerenciamento de aprovações e destaques. E logo que a gente vê aqui, a gente tem os artigos do blog, né? Quando a gente dá de cara aqui, logo que a gente entra, a gente já deu de cara com a publicação que o professor Pedro fez. E a gente já percebe que ela não está aprovada. Como que a gente percebe isso? A gente percebe que ela está com a lixeirinha aqui, ela não está com um chequezinho, nem está favoritada. Como é que a gente faz para provar? A gente pode vir aqui simplesmente analisar, a gente lê o conteúdo dessa postagem, pode acessar as imagens que estão aqui, e daí a gente pode favoritar ela e aprová-la para publicação. Quando você favoritar essas imagens, elas vão cair lá nos destaques, tá? Então, toda essa postagem do professor vai cair lá nos destaques. E aprovar, ela vai ser aprovada e automaticamente já vai entrar lá no site. Já vai entrar lá no blog do professor. Vou mandar salvar aqui. Eu já salvei, já alterou o status aqui. Se o professor ele atualizar a página aqui, ele vê que a postagem dele foi publicada e ele vê também que a postagem dele foi marcada como favorito. Interessante, né? E agora a gente pode ir no site mesmo e a gente pode ir em educação infantil. E aí esse professor está aqui. Se a gente for ver os artigos dele, é essa mesmo. A gente já vê que a postagem dele está aqui. E a gente entra aqui na postagem dele e a gente já percebe. Inclusive, nesse layout aqui, que a gente já está no site nesse momento, ele tem a galeria de imagens aqui, que são todas aquelas imagens que o professor cadastrou, que o usuário que fez aquela postagem cadastrou. E a partir desse momento, depois que for aprovado, já está visível no site para quem quer que seja acessar e olhar. Perfeito? Então, voltamos aqui ao Chrome como administrador. Caso você queira deixar uma postagem, digamos assim, em stand-by, você queira tirar ela do site, você pode vir aqui em analisar e guardar como rascunho. Guardar em rascunho. A partir do momento, essa postagem já não vai aparecer mais no site. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Em menu, a gente tem os egressos que a gente pode cadastrar. Então, um egresso aqui a gente pode atribuir para ele um título, que geralmente vai ser o nome, e uma data. Referente à data, isso foi um pedido de vocês para fazer um filtro lá no site para selecionar a respeito do ano, cada egresso. Então, quando você for cadastrar aqui, você vai precisar escolher qual ano que esse egresso ele saiu. Então, é muito fácil. Clica aqui nesse íconezinho, pode clicar aqui em cima do ano e procurar o ano aqui. Se você preferir digitar aqui também, ele sempre vai ser nesse padrão, né? Dia, mês e ano, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é cadastrar uma imagem para esse egresso, tá ok? E o texto desse egresso. Perfeito. Aqui em mural, a gente tem o cadastro de mural. Então, aqui a gente pode cadastrar um nome, uma data para essa postagem e pode escolher uma imagem e um texto. Vai cair lá no menu mural.
A postagem geral, aqui no site, eu vou até entrar no site aqui. Dentro do site, nós temos várias páginas específicas que elas têm uma postagem, ou seja, aquilo que vai ser inserido da mesma maneira. É o mesmo padrão de postagem, né? Então, se a gente, por exemplo, vir aqui em sobre a campanha, você percebe que tem essa postagem aqui, né? Então, ó, logo de cara você vê aqui que sobre a campanha, sobre categoria sobre a campanha, e aqui tem a data da criação. Se a gente pode até editar aqui, e a gente vai perceber que essa postagem sobre a campanha, ela está postada aqui. Está postada aqui. E você pode editar ou fazer uma nova postagem. Dependendo da página, por exemplo, sobre a campanha, sobre a empresa, né? São páginas que só vai ter uma postagem para essa página. Então sempre vai cair a última postagem que você for fazer, tá? E por mais que você faça uma outra postagem, sempre vai ficar a última aparecendo. Porque não tem como, por exemplo, uma página de estrutura física, por mais que ela tenha o seu texto aqui, seria estranho ter uma listagem de vários web bannerzinhos rolando aqui, de várias estruturas físicas, sendo que a gente está falando do mesmo negócio, né? Não tem como, por exemplo, aqui, ó, quando a gente entra em projetos, a gente vê que a gente tem um projeto aqui, os outros iriam ser listados aqui, aqui e assim por diante. Lá em sobre a campanha, não. Nesse caso, é uma página específica. E como que a gente faz uma postagem? Dentro dessas páginas específicas, né? A primeira coisa, elas estão aqui dentro de postagem geral, né? Se a gente vir aqui nesse maisinho aqui, a gente vai conseguir cadastrar uma nova postagem. Bom, aí você pode se perguntar, mas onde que essa postagem vai cair, né? Então tem um menu aqui do lado. Tá vendo que tem notícias? Não são tantas páginas assim. São poucas páginas que tem esse tipo de postagem. Mas elas sempre vão estar aqui no submenu, ó. Notícias sobre a campanha, sobre a empresa, estrutura física e assim por diante. Então, onde que vai cair essas postagens? No seu respectivo menu. Por exemplo, notícia. Nós sabemos que... deixa eu só ver aqui onde está a notícia. A notícia está aqui, ó. Nós sabemos que nós temos a página de notícia no menu Home aqui. Perfeito. Então, para me cadastrar uma nova notícia, basta eu selecionar a notícia aqui, cadastrar a notícia com o mesmo layout que a gente já conhece, né? Se eu quiser cadastrar, por exemplo, sobre a empresa, eu vou escolher aqui sobre a empresa e vou cadastrar dentro desse menu. E assim por diante. E só vai ter algumas páginas porque cada uma tem a sua especificidade, né? São coisas específicas aqui para cada caso. Perfeito. Em slides, o que a gente pode pensar aqui sobre cadastro de slide? A gente tem 3 cenários para cadastrar slides. Eu posso cadastrar um slide para o professor Pedro, no caso, um slide para qualquer usuário, qualquer professor. Eu posso cadastrar um slide para uma subcategoria e para uma categoria. Qual que é a diferença de um slide, uma subcategoria e uma categoria? As categorias são essas aqui, ó, Home, Institucional, Colégio, Blog e Contato. As subcategorias é essa aqui, ó. Perdão, as subcategorias são essas de baixo aqui, projetos, notícias, artigos e assim por diante. Cada categoria tem as suas subcategorias. Então, o layout de cadastramento aqui é muito similar. Aqui em categoria você vai escolher um artigo, uma foto, né, que você já fez a arte antes, colocar um link, né, é importante sempre colocar a URL inteirinha, e você vai escolher aonde que essa postagem vai estar. Por exemplo, se ela vai estar em qual categoria nesse caso. Em subcategoria é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente tem todas as subcategorias. Então, você vai ter que pensar em qual subcategoria que você quer cadastrar. Todas elas estão listadas aqui.
Então, qualquer subcategoria, ou seja, se você quiser cadastrar, por exemplo, para sobre a empresa, então você vai lá e você vai procurar sobre a empresa. Colocou o link, a imagem, salvou, já vai aparecer lá no site. Deixa eu só ver se precisa da aprovação. Talvez algumas coisas precisem, se não aparecer no site, é sempre bom conferir se precisa da aprovação. Bom, a questão dos slides eu não coloquei para aprovação, por quê? Porque como já é um administrador que posta, então já coloquei para postar direto. Porém, mesmo assim, se você for fazer a postagem, ele vai ter aqui publicado o rascunho, né? Que você pode deixar em rascunho. Vamos ver o que mais. Em gerenciamento de usuários, você pode editar usuários. Ou se você quiser, por exemplo, outro lugar para você atribuir um perfil aqui, é por aqui. Então, se eu quiser... Ah, não, na verdade não. Na verdade é só por lá mesmo. Para atribuir os perfis, você tem que ir lá em perfil. E aí você vê o administrador, deixa eu ver quem que é os usuários que estão vinculados. Aí você vincula um usuário para esse perfil e ele tem acesso às coisas pertinentes desse perfil, às permissões, né? Referente a contato, aqui são os contatos que vão aparecer feitos lá no site. Então, se alguém fizer um contato aqui, né? Aí esse contato vai aparecer aqui no site. Então, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui em permissões, permissões não, perfil. Você pode ver que tem um secretaria, né? Aqui dentro de secretaria, a gente tem as permissões vinculadas e tem um contato aqui. Então, essa pessoa que tem essa permissão, por exemplo, você cadastra uma pessoa e essa pessoa tem a permissão de acessar o sistema e ver os contatos. Então, ele vai entrar dentro do sistema e pode ver simplesmente os contatos que foram feitos no site, né? É um caso de uso que você pode fazer. Deixa eu ver o que mais. A galeria de imagens, você pode cadastrar uma imagem que você quiser, simplesmente para depois utilizar essa imagem lá dentro do editor de texto. Que você vai poder pegar a URL dessa imagem, né? E, e atribuir essa URL. Então, por exemplo, vou até fazer aqui. Vou escolher uma imagem qualquer aqui. Beleza. Eu cadastrei uma imagem aqui. A partir do momento que eu tenho várias imagens cadastradas aqui, eu posso simplesmente, quando eu for querer usar, entro nessa imagem, copio aqui a URL dela, volto. Aí, por exemplo, se eu for um professor e eu estou aqui em educação infantil, eu posso, né, utilizar essa imagem aqui. Na verdade, não é por aqui. Posso utilizar ela aqui, ó. E aí eu posso fazer as alterações que eu quiser aqui. Posso diminuir, aumentar, né? Tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque isso pode realmente impactar direto no layout do site. Então, se você perceber que essas coisas podem atrapalhar a questão do layout do site, então, se quiser que tire esses recursos de aplicar imagem, é só me falar que eu posso fazer isso. Então, galeria. Segmentos. Então, dentro de segmento, a gente pode cadastrar um projeto. Acho que não é segredo. Você já sabe como é que é. É a mesma coisa da postagem, só que você vai cadastrar um projeto para educação infantil, ou outro segmento, assim por diante. Pode cadastrar um sobre. Você pode adicionar usuários da coordenação desse segmento. Você também pode gerenciar os professores. Aqui em gerenciar professores vai ser onde você vai cadastrar os professores que vão estar nesse blog. E também você pode cadastrar documentos. Referente aos documentos, não tem segredo. É o nome do documento e você vai inserir um documento em PDF
ou Doc, né? Word. E aqui, quando o professor estiver logado, até lá no professor que está logado, ele vem aqui em arquivos, né? Quando ele for postar, por exemplo, dentro de educação infantil, ele pode postar o arquivo aqui da mesma forma, né? Que vai cair lá para ele. E para ele acessar todos os documentos dele, vai estar aqui listado, né? Interessante que isso também tem que ser aprovado para aparecer no site, tá? Então, sempre aqui dentro de gerenciamento e aprovações vão aparecer, ó, arquivos do blog. Aí você acesse e vai ter os arquivos aqui. Ah, André, como é que eu faço para ver esse arquivo antes? Não tem aqui onde entrar. Simples, só clicar aqui em cima dele que ele já vai abrir, tá bom? Que é só um teste. E aí você pode clicar em aprovar, não tem outra situação, então eu coloquei só um checkzinho ali, aprovar sim, aprove isso ou cancelar, beleza? Ah, tem uma questão aqui que são os usuários de blog, né, da coordenação, tem a questão dos usuários da direção e a equipe diretiva. Esses são diferentes, né? Eles estão em situações diferentes. Porque esses dois aqui, a coordenação e o blog, eles podem ter o seu blog, mas eles não são pertencentes ao segmento. Por isso, quando você quiser cadastrar um usuário, por exemplo, digamos que você quer cadastrar o usuário Rafael, que ele é da coordenação ou da direção, então você vem aqui e aí da mesma forma você vai adicionar os usuários que, que estão na coordenação. Por exemplo, eu vou adicionar o Pedro aqui. Digamos que ele está na coordenação. A partir do momento, agora eu vou lá para o login do Pedro. Aqui no Pedro, quando ele for aqui nos artigos dele aqui, ele já pode fazer uma postagem dentro de coordenação. Essa postagem ela vai cair lá dentro de blog coordenação. Perfeito? Ah, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar. E a equipe diretiva é a mesma coisa também. Só que, diferentemente, a equipe diretiva não tem um blog, né? E aí ela só cai aqui, você cadastra o usuário da equipe diretiva e ela já aparece lá também no site. Bom, acho que por enquanto é isso. Qualquer dúvida que for aparecendo aí, qualquer problema, é só me falar que eu estou inteiramente à disposição de vocês. Obrigado.